O vídeo, nessa aula nós vamos falar de funções quadráticas, sou o professor Valteste, função de segundo grau, né? Primeira definição, a função é definida como a função ax ao quadrado mais bx mais c, onde esse a e b e c são reais, tá bom? Constantes reais, e o a, no caso, tem que ser diferente de zero. No caso aqui, por que ele vai ser diferente de zero? Qual é o detalhe aqui? Porque se essa parte zerar, você vai cair numa espécie de função do primeiro grau, né? Você vai voltar para a função do primeiro grau, tá bom? Então, eu coloquei aqui exemplos. X ao quadrado mais 3x mais 2, você tem que o a é 1, o b é 3, o c é 2. Se tiver só x ao quadrado, o a é 1, o b é 0 e o c é 0. Aqui tudo bem, que ela mantém o grau 2, são funções incompletas, que a gente chama. E aqui x ao quadrado menos 4, aqui no caso o a é 1, o b está zerado e o c é menos 4. Também muito comum. Uma outra informação importante é que o gráfico de uma função quadrática é uma função de segundo grau, que a gente chama, ela é uma parábola, tá bom? E como exemplo aqui, para você visualizar, a gente pode colocar aqui uma montanha-russa, que tem um formato aqui de uma parábola aqui, vários formatos aqui. A representação clássica aqui, é importante você sempre observar o vértice da parábola, porque nele a gente vai determinar o máximo ou mínimo, né? Nesse caso desse exemplo aqui, como a concavidade está voltada para cima, você tem um valor mínimo, tá bom? Um exemplo aqui, a função x ao quadrado. No caso aqui, como na função do primeiro, para representar o gráfico, eu vou fazer aquela história de atribuir valores. Mais na frente eu vou gravar um vídeo explicando outro método. Por exemplo, se o x for menos 2, ao quadrado dá o 4. Se você olhar o menos 2, ao quadrado você vai encontrar o 4. Seria o que a gente chama de imagem do menos 2 é o 4. Se o x for menos 1, a imagem é o 1, que está esse ponto aqui onde está o azinho. Se o x for 2, vai encontrar o 4. Se o x for 2, vai encontrar o 4, que é aqui então o b' aqui. Por exemplo, se o x for 0, dá 0, que é a própria origem, tá bom? Que é o vértice da parábola. Essa função aqui, por ela ser x ao quadrado, somente x ao quadrado, ela não tem nenhum movimento de subir ou descer, translação, ela está repousando exatamente na origem. No caso aqui, ele vai falar sobre simetria. O que significa simetria? Que esse B e esse B' estão simétricos em relação ao eixo Y, tá bom? As coordenadas do vértice. O que é importante de saber? Quando você vai encontrar problemas envolvendo máximo e mínimo, você precisa calcular as coordenadas do vértice. Para calcular o x do vértice, você vai usar a expressão menos b sobre 2a, onde esse b seria esse menos 4 aqui e o 2 vezes o a, no caso 2 vezes 1. Então, eu coloquei esse exemplo aqui. Se você fosse calcular esse x do vértice dessa parábola, você ia encontrar menos o menos 4, né, que é o valor do b, e 2 vezes o a, que é 1, então vai ficar 2 vezes 1, 2. Então, no caso aqui, vai ficar o mais positivo aqui no 4 e o 2 no denominador, 4 por 2 dá 2. Ou seja, a parábola tem o vértice, o x do vértice igual a 2. E se eu quero encontrar o y do vértice, no caso a coordenada y, basta você substituir o valor obtido no x e encontrar o valor correspondente ao y do vértice. Então você pega a função original, que é x ao quadrado menos 4x mais 3, e coloca o 2 no lugar do x aqui e aqui. Então vai ficar 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 3. Quando você fizer essas continhas, vai ficar 4 menos 8 mais 3, que dá menos 1. Então você tem que o x do vértice vale 2 e o y do vértice vale menos 1. Ou seja, a parábola tem vértice 2 e menos 1. Outra forma interessante de você encontrar é através das fórmulas específicas, né? No caso, a fórmula do x do vértice é menos b sobre 2a, que nós já falamos, e a forma de você encontrar o y do vértice também seria menos delta sobre 4a. Lembrando que esse delta aqui, que a gente chama de discriminante, é b ao quadrado menos 4ac, tá bom? Deixa ele aqui destacado aqui. Então, a gente pode calcular as coordenadas do vértice usando o menos b sobre 2a para o x do vértice e o menos delta sobre 4a. E por que esses valores são tão importantes? Porque os problemas envolvendo máximo ou mínimo, né, os problemas envolvendo valor máximo, valor mínimo, todos se envolvem o vértice da parábola. Aí eu vou fazer aqui uma espécie de perguntas para você ter uma referência. Quando o problema envolve assim, calcule o valor máximo, calcule a altura máxima, calcule o lucro máximo, calcule a área máxima, o valor máximo, tudo isso envolve o y do vértice, tá bom? E quando o problema envolve o local, que a gente pergunta onde ocorre, né? Onde ocorre o valor máximo, onde ocorre o ponto de máximo, ou a que distância de onde a bola foi chutada ela atingiu a altura máxima, não é a altura máxima. Se pedisse qual a altura máxima, seria o y do vértice. Aqui o A subiu aqui. No caso, ele quer saber qual é onde ocorreu essa altura máxima, aí seria o x do vértice. Por exemplo, não é o lucro máximo. O lucro máximo seria menos delta sobre 4a, que é o y do vértice.
Ele quer saber em qual mês incorreu o lucro máximo. Aí seria o x do vértice, tá bom? Ou então, em vez de perguntar qual é a área máxima, que seria o y do vértice, ele pergunta assim, qual o valor do lado para atingir a área máxima? Então, se ele pedir o lado, aí seria o x do vértice, tá bom? Outra coisa importante de função de segundo grau, que é muito comum, é calcular as raízes. Que a pessoa faz muito isso aqui na oitava série, né? No nono ano. No caso, para você calcular a raiz, sempre você tem que pegar a função igual a zero. E aí você vai encontrar os valores para os quais ela se anula, ou seja, para o qual a função vai ser zerada. Então, se você pega uma função quadrática, x ao quadrado menos 4x mais 3, e igual a zero, você vai encontrar o que a gente chama de equação de segundo grau, né? E aí você calcula as raízes usando delta, Bhaskara, aquela coisa toda. No caso aqui, as raízes aqui vai ser 1 e 3, tá bom? Não vou explicar muito porquê, né? Só fazer as continhas, 1 e 3. A soma dá 4, o produto dá 3, é 1 e 3. Ora, se você tem as raízes 1 e 3 e você percebe que o A aqui é positivo, né, que o A vale 1, você vai ter a concavidade voltada para cima com as raízes 1 e 3. E como a gente já calculou que o vértice dela é 2 e menos 1, lembrando disso, eu vou até copiar essa informação, o vértice dela é 2 e menos 1, você pode observar que o vértice x do vértice vale 2 e o y do vértice vale menos 1, que é esse ponto bem aqui, tá bom? Só para deixar bem claro, as raízes é onde a função, né, corta, intercepta o eixo x, tá bom? Então tá claro aí. Aí aqui eu fiz um exemplo para revisar, né, como calcular as raízes. Você iguala a função a zero, usa a fórmula de Bhaskara e encontra as raízes. No caso aqui, 5x mais 6, quando você jogar na fórmula, vai encontrar as raízes menos 2 e menos 3. Só uma representaçãozinha aí, quando A for maior que zero, com cavidade voltada para cima, quando A for menor que zero, com cavidade voltada para baixo, né? Vou ter até agora as carinhas felizes e tristes, tá bom? Por exemplo, uma outra função quadrática incompleta, x ao quadrado menos 4. No caso aqui, as raízes dela é 2 e menos 2, então ela tocou no 2 menos 2. Interessante observar o seguinte, esse menos 4, que é o valor do C, o C é igual a menos 4, ele representa o ponto onde a função intercepta o eixo das ordenadas, tá bom? Então, como o C aqui é menos 4, ele tocou o eixo Y no ponto menos 4. Toda vez que a gente fizer a representação gráfica, a gente vai observar que o C é onde a função toca o eixo das ordenadas, o eixo Y, tá bom? Como nesse caso aqui, o A é 1, é positivo, com cavidade voltada para cima, porque separou aqui. Aí agora aqui, ó, se o A fosse negativo, no caso com cavidade voltada para baixo, as raízes são as mesmas, menos 2 e 2, porque aqui teve você iguala a zero e vai encontrar essas raízes, menos 2 e 2. E como o C aqui é 4, aí você vai encontrar também que ela toca o eixo Y no ponto 4 aqui no caso. Se o determinante, né, se o discriminante for igual a zero, primeiro caso interessante aqui, quando ele for igual a zero, indica que a parábola só toca o eixo x uma única vez, que na verdade ele tem duas raízes iguais. Então eu peguei aqui um exemplo, x ao quadrado mais 2x mais 1, quando você iguala a zero, você calcula o delta, vai dar zero, pode fazer a continha aí. Se você calcular o x do vértice e o y do vértice, vai dar menos 1. Desculpa, se você calcular as raízes, vai dar menos 1. Então o vértice dela ficou no menos 1 e 0, que seria exatamente esse ponto aqui, ó, menos 1 e 0. O que significa isso? Que quando o delta for igual a zero, ela tem as duas raízes iguais, no caso aqui as duas valem menos 1, e ela toca o eixo x em um único ponto, que é esse pontinho aqui. Quando discriminante, quando o delta for maior que zero. O segundo caso, que é o caso mais clássico, né, que a gente vê mais. Quando o delta for maior que zero, né, o discriminante, você tem dois pontos. As raízes são dois pontos diferentes, dois pontos distintos. Por exemplo, x ao quadrado menos 4x mais 3. Se você igualar a zero aqui, você vai encontrar o delta igual a 4. E quando você calcular as raízes, vai dar 1 e 3. No caso, como o delta é maior que zero, você vai ter duas raízes diferentes, que é esse ponto aqui. Se a gente calculasse o vértice dessa função aqui, você ia encontrar o ponto 2 e menos 1, que até eu já comentei. E se o delta for negativo, se o discriminante for negativo, se ele for menor que zero? Quando você pegar uma função e calcular o delta dele e tiver o valor negativo, indica que ele não possui raízes reais, tá bom? Por exemplo, se você pegar aqui o b, menos o b vai ficar b ao quadrado menos 4ac, vai ficar menos 1 ao quadrado dá 1, e menos 4 vezes o a que é 1 e o c que é 2, então vai ficar aqui menos 8. Então, no caso, 1, né, menos 1 ao quadrado dá 1, menos 8, 1 menos 8 dá menos 7. Então, como esse delta deu negativo, indica que essa função não vai tocar o eixo y, ela não possui raízes reais. Então, se ela não possui raízes reais, ela vai ficar nesse formato, como se ela não estivesse tocando o eixo x uma única vez. Professor, e esse 2 aqui onde ela tocou o eixo y? Eu vou repetir.
O 2 é exatamente o valor do C aqui, ó. Então, o C sempre vai ser o ponto onde a função toca o eixo Y. Como o C é 2, ela tocou no 2. Ó. Por exemplo, nessa anterior aqui, o C valia 3. Então, ela tocou o eixo Y aqui no 3. É porque na hora de escrever aqui o eixo, ele não marcou o 3. Mas está entre 2 e 4 aqui, ó, o 3. Por exemplo, essa daqui, ó. O C vale 1. Se o C vale 1, então indica que ela vai tocar o eixo Y no 1, tá bom? Já comentei. Aí aqui um resumo. Um resumo aqui. Se o A for maior que zero, concavidade voltada para cima. E nós temos três casos. Delta igual a zero, toca uma única vez, duas raízes iguais. Delta maior que zero, você tem duas raízes diferentes, x1 diferente de x2. E delta negativo, você não possui raiz, não toca. Se o A for negativo, né, concavidade voltada para baixo, então se o delta for igual a zero, toca uma única vez, tem duas raízes iguais. Se o delta for maior que zero, tem duas raízes distintas, como se fosse x1 e x2. E se o delta for negativo, não toca o eixo x. Então, resumindo, você tem esse formato aqui dos 6 casos possíveis, tá bom? Aqui um exemplo bem interessante. Eu dei uma função e aí a gente vai fazer tudo. Primeiro, calcular as raízes. Se você jogar aqui na fórmula de Bhaskara, você vai encontrar como o A aqui, o A vale menos 1, o B vale menos 4 e o C vale menos 3, quando você calcular o delta, você vai encontrar o delta positivo, que é ter duas raízes diferentes, e você vai encontrar os valores de x1, x2, menos 1 e menos 3. Indica que ela vai tocar, ela toca o eixo x em dois pontos, que são exatamente esses dois pontos aqui, menos 1 e menos 3. Outra coisa importante, calcular os vértices dela aqui. Pois bem, para calcular o x do vértice, nós vamos usar o menos b sobre 2a, então vai ficar menos o menos 4, que vai ficar o 4 positivo, tá bem aqui. E duas vezes o A, como o A é menos 1, vai ficar duas vezes menos 1, que dá menos 2. Então vai ficar 4 dividido por menos 2. 4 dividido por menos 2 dá menos 2. Então esse aqui é exatamente o x do vértice, tá bom? E para calcular o y do vértice, nós vamos pegar esse valor do menos 2 e substituir dentro da função aqui, ó, onde tem x, tá bom? Então, o y do vértice vai ser o f do x do vértice, que a gente chama, que é a imagem dele. Então, vai ficar menos, né, que é como se fosse esse menoszinho aqui, o menos 2, que é o valor de x ao quadrado, menos 4 vezes o x, que é menos 2, vezes o menos 3. No caso aqui, vai ficar 4 ao quadrado, só que com esse negativo, né, então vai ficar menos 4. Menos 2 ao quadrado dá 4, aí com esse menos vai ficar menos 4. Aí aqui, mais 8 e menos 3. Fazendo essa continha, vai ficar 8 menos 7, né? Menos 4 com menos 3 dá menos 7. Vai ficar 1. Então, você vai ter que o vértice vai ser o menos 2 e 1. E aí, agora, só analisar a questão da parábola. Como o A é negativo, é menos 1, como o A é menos 1, então ela tem a concavidade voltada para baixo. Então, juntando todas essas informações, você tem as raízes e você tem o vértice. Você já sabe que a concavidade é para baixo, então ela vai ter o seguinte gráfico aqui. Eu vou fazer uma coisa aqui para ele aparecer mais legal. Pronto. Então ele ficou aqui. Raízes menos 1, raiz menos 1 e menos 3, como está aqui, menos 1 e menos 3, concavidade voltada para baixo, e o vértice é o ponto menos 2 para x e 1 para y, tá bom? Outra coisa que a gente pode reforçar aqui é o valor do C. Como C é menos 3, indica que ela vai tocar o eixo das ordenadas, o eixo y, no ponto menos 3. E esses eram os meus comentários sobre função quadrática. Eu sei que eu falei um pouco rápido, mas eu vou editar esse vídeo. Editar não. Eu vou mandar esse material para vocês e vocês vão poder revisar tudo, tá bom? Obrigado aí.